Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu vim aqui hoje de um modo meio diferente, falar de um assunto também um pouquinho diferenciado, que é um pouquinho da minha experiência aqui em Portugal como evangélica, né? Como cristã. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu sinto que devo compartilhar, ok? Eu sou evangélica, eu fui criada num lar evangélico, meus pais já eram convertidos quando eu nasci, né? Eu acho que os meus pais se converteram bem jovens, bem criança talvez. E eu fui criada num lar evangélico, então eu sempre tive os ensinamentos de escola bíblica, quem participou aqui de escola bíblica, essas coisas. E eu sempre recebi muita informação e muita convicção do amor de Deus por mim, e sempre tive convicção de que Deus estava na minha vida, sabe? Que eu tinha um propósito para estar aqui e tudo mais. Para vir para Portugal, muita gente me pergunta como foi, por que eu vim, e eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque a minha vida como cristã interfere muito na minha decisão para se mudar para Portugal. O tio e a tia, que são o William e a Ana, eu acho que eu vou falar bastante deles aqui, eles já tinham a intenção de vir para Portugal, e então eu entrei nesse embalo porque Deus me empurrou para estar junto com eles nessa nova história que eles estão escrevendo aqui, e que eu acabei por escrever a minha história aqui também, né? Porque cada um vive a sua vida conforme Deus quis, né? Conforme o desejo do coração de Deus. E assim, gente, eu vim para Portugal, como eu disse, empurrada, e eu vou contar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá? Vou começar do começo. As pessoas que vêm para Portugal normalmente vêm por algum sonho, por alguma expectativa de vida melhor, e realmente a gente sabe que Portugal, comparado com o nosso Brasil, tem uma referência muito grande de segurança maior, estudo melhor. Isso não quer dizer que nosso Brasil está perdido, eu não creio assim, mas a gente sabe que muitas pessoas vêm aqui com essa expectativa e tudo mais. E muita gente me pergunta, mas você tá em Portugal por quê? Por que você decidiu mudar? Você também é nova, não sei o quê. E eu falo, olha, eu vim porque eu tenho um propósito na minha vida. E às vezes as pessoas falam assim, propósito? Nossa, que uma menina de 24 anos com propósito. É meio estranho, né? Enfim, aí eu conto a minha história, mas eu falo por cima, né? Não tem como eu contar em detalhes, então hoje eu resolvi contar em detalhes. O tio e a tia já estavam com as coisas mais avançadas para vir para Portugal, eles já tinham pesquisado qual era a cidade que eles vinham, eles já tinham convicção de que era Portugal, eles já tinham muitas coisas assim encaminhadas, o dinheiro, que a gente sabe que é importante para quem vem para um outro país, estar preparado financeiramente, eles já tinham tudo isso. E eu estava vivendo a minha vida muito bem, porque eu tinha um emprego e eu vivia com os meus pais, né? Morava com os meus pais. Então, assim, para uma menina solteira que morava com os pais, a vida tava boa. Mas, assim, aconteceram algumas coisas na minha vida que mudaram, assim, a minha estrutura e tal. Eu fiquei meio, assim, pensativa com relação à minha vida pessoal. E eu falei pra Deus, assim, nossa, Deus, agora como que vai ser? Eu vou ficar assim vivendo essa vida e tal, e o teu chamado, e como que as coisas vão acontecer? E foi assim, sabe? Foi brotando alguma coisa assim dentro de mim. E o tio e a tia sempre falavam assim pra mim, você não vai junto com a gente para Portugal? Porque assim, eles sempre nos trataram, a gente que sobrinho, como filhos, né? Então eles falavam,
Você não vai para Portugal, filha, não sei o que, vai ficar para trás. Algumas coisas assim, desse tipo, assim, já plantando uma sementinha na minha cabeça, no meu coração. E eu falei para Deus, né? Bom, Deus, eu não tenho nada a perder, né? Mas se for da tua vontade, eu vou ter que conseguir juntar um dinheiro, eu vou ter que conseguir tirar o meu passaporte, eu vou ter que fazer tudo do começo, porque eu nem sei qual é o começo, mas eu vou fazer o que está ao meu alcance. As coisas impossíveis eu sei que vão vir de ti, Deus. E isso vai servir para mim como uma convicção de que o Senhor tem mesmo esse chamado para mim ir para Portugal. Eu sempre soube que o meu chamado era para as nações, sabe? É uma coisa assim que já estava na minha vida desde sempre. Deus sempre falava ao meu coração isso. E eu ouvi a voz de Deus desde muito nova e entendi isso. Porém, eu não tinha uma nação específica, um povo específico. Ao contrário de muitos missionários, né? Eu não me sentia como uma missionária. Eu sentia que Deus tinha um chamado para mim, mas era um chamado não de eu estar em campo, missionário e tudo mais. E aí eu fiz uma escola na Jocum, que é uma escola... A Jocum funciona como uma base missionária. Essa escola se chama ETED, eu aprendi sobre treinamento, discipulado e tudo mais. E foi bem importante para mim entender que, assim, eu não tinha o chamado de missão transcultural, mas eu tinha uma missão, eu tenho uma missão. E essa missão, ela tá na minha vida, eu tenho que viver ela. E foi assim. Quando a gente se organizou para vir, né? Aí eu comecei a me organizar e as coisas foram acontecendo, eu consegui o dinheiro, eu vendi a rifa. Assim, Deus fez a parte dele, mas eu também fiz a minha, sabe? Quando eu vi que realmente era uma coisa que podia dar certo, né? Que não era só pensando no meu bem-estar e tudo mais, mas era um propósito de Deus para mim, eu fui me virando, gente. Eu fui fazendo... rifa e tudo mais para ir arrecadando esse dinheiro. Consegui juntar o valor, consegui tirar meu passaporte, consegui me preparar, tudo mais, mas, né, cheguei aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente teve uma realidade, assim, bem diferente do que a gente esperava. Eu acho que até a gente nem esperava nada, mas foi diferente. A experiência foi diferente. A gente não encontrou grandes igrejas evangélicas. A gente não encontrou isso, mas a gente encontrou pessoas que Deus já tinha chamado aqui para Portugal e que nos apoiaram, nos ajudaram e nos mostraram a realidade do país, a realidade de Braga, que é a cidade que eu vivo, e foi bem diferente assim, né? A gente percebeu que era um outro clima, era uma outra realidade e a gente tem um chamado aqui para essa nação e a gente tem que se adaptar, a gente tem que buscar em Deus, sabe, estratégias para esse país. E foi assim, né? Nós caminhamos com o pastor Igor e com a pastora Marlise, né? A nossa família, e eles são maravilhosos. Eles devem estar assistindo o vídeo e eu quero dizer para vocês que vocês são maravilhosos mesmo. Eu tenho muita convicção de que foi Deus que colocou vocês na nossa vida. E vocês abriram as portas pra gente de Braga, né? Vocês abriram os nossos olhos, né? Pra gente entender como que funcionava tudo aqui. E o legal é que Deus também foi dando sabedoria, discernimento para nós. E também a gente tinha aquela convicção lá atrás de que Deus tinha nos chamado, de que Deus tinha esse propósito para nossa vida. Porque muitas pessoas chegam aqui super animados, super na expectativa. E aos pouquinhos, gente, você vai se sobrecarregando e você vai desanimando. Tem pessoas que saem, né, deixam a sua convicção em Deus, em Jesus e vão viver suas vidas fora daquele propósito que elas vieram. E é isso que eu não quero que aconteça com você que tem a convicção de que Deus te chamou para cá. Eu quero que você tenha uma experiência diferente, de que você consiga ser fiel, de que você consiga permanecer, sabe? As coisas não são fáceis, as igrejas não são grandes igrejas, como eu disse, aqui em Braga pelo menos. Agora o evangelho está chegando assim a ser semeado
de várias formas, e a gente vê que a importância do evangelho chegar numa cidade, a gente vê a mudança, a transformação, e como é bom a gente fazer parte disso que Deus tem para realizar aqui em Braga, aqui em Portugal. Então, a minha resposta para quem me pergunta por que eu estou aqui em Portugal, a maior resposta que eu tenho para dar para vocês é que Deus tinha um propósito para mim aqui nessa cidade, e tem ainda, e eu tenho convicção plena disso. A importância de você que está vindo é buscar na palavra de Deus, é buscar muito a resposta de Deus, aí ser cheio, transbordando, para quando você chegar aqui, você ainda permanecer cheio e transbordando, sabe? E é isso, essa é a minha experiência como evangélica aqui em Portugal. E você que está assistindo, se você é evangélico, comenta, fale como é que foi a tua experiência. Se vocês querem que eu aborde mais alguma coisa, mais algum assunto específico, fique à vontade. Você que não é, saiba que nós cristãos somos um pouquinho diferentes, mas a gente não é fora desse planeta. A gente vive aqui, a gente sabe como é que é. Eu tenho o meu serviço, eu tenho a minha vida normal e é isso, tá? Seja muito bem-vindo a conhecer essa realidade. Nós estamos sempre abertos a compartilhar, né? A compartilhar aquilo que Deus compartilha conosco. E é isso, gente. Essa é a minha experiência aqui em Portugal como evangélica.